O programa a seguir foi aprovado e liberado pela Censura Espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, opressão sem possessão. O Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, nos diz a Escritura: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, vocês vão ter aflição, não tem jeito. Mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Portanto, o crente nascido, irmão, não tem como ser possesso, ele pode até ser oprimido. E nós vamos descortinar durante a pregação de hoje esse mistério, para que definitivamente você possa se sentir liberto debaixo da graça poderosa do Senhor Jesus. Sabemos que existem fases em que as coisas que pareciam estar sob o nosso controle, de repente começam a desandar. E o que parecia ser estável, de repente parece até estar andando para trás, desabando, numa sucessão de acontecimentos ruins, porque essas coisas começam mesmo a acontecer ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E atribuímos esses contratempos a alguma força maligna ou alguma força sobrenatural, e na tentativa de compreender e explicar esses fenômenos, ao não conseguirmos discerni-los, recorremos a um ditado popular que diz: a bruxa está solta. Hoje mesmo a irmã Viel vinha para cá, dizia: nossa, eu vi não sei quantas batidas de automóvel antes de chegar aqui, o pessoal está nervoso, o pessoal está atarentado, incêndio de loja. Irmãos, parece até que a bruxa está solta aqui em Sapucaia do Sul. Mas você vai entender esse mistério espiritual, para que esses adágios, que muitas vezes a gente fala até sem pensar, para que culturalmente você desconstrua tudo isso que está na tua mente religiosa, para que você entenda o mundo espiritual como verdadeiramente ele é. E muito embora alguns cristãos ignorem, desprezem essas forças do mal, a Bíblia nos relata que elas existem e que podem nos perturbar ao que chamamos de opressão espiritual. Tudo isso que está acontecendo são pessoas oprimidas, que durante as suas atividades, ou até mesmo paradas, sentadas, coisas estão acontecendo, porque é um eco daquilo que está acontecendo com a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor está passando por isso. E ainda que pessoas não percebam, ainda que pessoas ignorem e desprezem isso, isso é um fato consumado, é um fato espiritualmente comprovado, irmãos, que a gente percebe que nesse tempo do fim as coisas tendem até cada vez mais a piorar. São acontecimentos que muitas vezes são atribuídos a azar, a uma sorte, quando na verdade trata-se de uma ação maligna. Especialmente nesse tempo do fim, em que a humanidade tem enfrentado todo tipo de tragédia, conforme o apóstolo Paulo descreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, que nos diz que nesses últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, e o negócio está complicado e vai ficar pior. A gente clama a Deus em oração, essa ministração que eu sempre trago, eu costumo dizer para os irmãos, que ela não começa hoje não. Eu, se desse liberdade ao Espírito, eu ficaria 3, 4, 5 horas pregando sem parar, porque a palavra corre dentro de mim como rios de água viva, mas Deus teve que me colocar uma espécie de brete para que eu possa falar aquilo que Ele quer. Eu tenho anotado coisas que o próprio Espírito vem constrangendo durante toda essa semana, para que você se sinta pacificado no meio dessa fase em que a humanidade está enfrentando. Independente de você ser ou não cristão, independente de você professar uma fé em alguma religião, em alguma seita, dogma, o mundo espiritual é como a lei da gravidade. Eu costumo sempre usar essa metáfora. Independente do que você crê, independente do que você acredita ou da fé que você professa, se você tropeçar, você cai, porque a atração da gravidade vai atrair o teu corpo até o chão. E assim é o mundo espiritual. As pessoas brincam com isso, porque a igreja do Senhor, que somos nós, o corpo de Cristo, formado por muitos membros, conforme Romanos 12, versículo 5, tem sido sobremaneira oprimida por Satanás e seus demônios, conforme Paulo também, o mesmo Paulo, fala ao povo de Éfeso, no capítulo 6, verso 12, onde o apóstolo Paulo nos adverte que nesta existência, nossa luta não é contra pessoas, não é contra sangue nem carne, mas é contra principados e potestades, não é contra pessoas. Você anda de bico fechado, a pessoa te deu um bom dia meio torto, há pessoas que muitas vezes, o que eu fiz para essa pessoa? Mas que bicho te mordeu? Esse cara tá estranho. Até profissionais, a gente lida aqui durante a semana, a gente trata uma coisa, daqui a pouquinho a pessoa distrata, nem te avisa, te deixa esperando, te deixa no ar, te trata como bobo. Tudo isso é opressão maligna. As pessoas estão sendo oprimidas, mas não estão compreendendo, elas estão se deixando levar, porque já começa a virar um hábito de irresponsabilidade, e debaixo dessa opressão, pela falta da oração, pela falta da busca da presença de Deus, isso torna-se um modus operandi em tudo, em todas as áreas, seja nos relacionamentos, aquele casamento que
que está de mal a pior e as pessoas não fazem nada para poder melhorar. É discussão sobre discussão, é na área conjugal, é na área familiar, é na área profissional, é na área do ensino, enfim, todas as áreas a humanidade está sendo oprimida justamente porque a nossa luta é contra demônios e eles estão agindo no planeta Terra, quer você creia ou não. Por isso que Deus convoca a sua igreja, que somos nós, a permanecer unida constantemente em oração. É o que Paulo falou, orar sem cessar. Orar sem cessar, meu irmão, minha irmã amada, querida, não é ficar em campanhas de oração dentro de um estabelecimento religioso. É você na sua prática diária de vida, em tudo que você fizer, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, permanentemente interceder em favor de muitos que precisam da sua oração, porque a tua oração pode muito em seus efeitos. Ah, mas pastor, eu não tenho informação teológica, eu mal conheço o livro Bíblia, mas se teu coração for sincero e tu falar com o papai do céu, como uma criança fala com seu pai, Jesus nos promete na sua palavra que ele jamais lançaria fora alguém que nos trata com esse amor, com essa entrega, com essa renúncia, com essa inocência. A tua oração será ouvida talvez muito mais até do que um pastor, do que um profissional da fé, como muitas vezes nós atribuímos por ignorância espiritual, por não entender que esse mistério aqui reflete na humanidade como um todo, independente das suas crenças, da sua falta de fé ou não. Por isso que Deus convoca a sua igreja a permanecer unida constantemente em oração, como está ali o Salmo 133:1. Como é bom, como é suave que a igreja, que os irmãos vivem em comunhão. Muitas vezes a gente insiste para que as pessoas participem conosco da oração, estejam conosco também aqui na reunião, culto de Santa Ceia, as pessoas estejam ceando conosco. Ah, mas eu posso cear de casa. Tudo bem, tudo vale, tudo é lícito. Os irmãos de São Paulo não podem estar aqui. Há pessoas que também têm problemas em suas famílias, não podem estar. A gente entende tudo isso, mas nós, como pastores, como pregoeiros da verdade, não podemos renegar e nem negligenciar esse fundamento espiritual, de que quando o corpo de Cristo se reúne, é nesse momento que as bênçãos são ordenadas. E muitas vezes, quando você resiste a estar nesse momento junto, como corpo, como não apenas encontro de pessoas, mas por mais oprimida que esteja a tua vida, por mais difícil que esteja a tua condição, você se esforça em estar com pessoas que você verdadeiramente tem comunhão. Não é frequentar templo, um lugar onde você tem uma escala a cumprir, não é nessa condição, porque Deus ele vê o coração não como o homem vê, não como religioso, não como alguém que cobra de você um cumprimento de escala. Você, meu amigo e minha amiga religiosa, não é disso que Deus está falando. Deus está falando que você, por mais oprimido que você esteja, quando você se resigna a fazer a vontade de Deus, andando como corpo, você enquanto membro é curado, é restaurado, é transformado, para que um corpo espiritual vivo possamos resistir às opressões, conforme Tiago 4,7 nos fala, sujeitando-nos a Deus para podermos resistir ao diabo até que ele fuja de nós. A igreja em oração durante a opressão, claro que cada qual passando os seus problemas pessoais, alguns são na área da saúde, outro na área financeira, outro na área familiar, conjugal, não importa, profissional. Quando nós entramos em oração, quando você descobrir o poder que é a oração da igreja, você não consegue mais deixar de orar. Nós que praticamos toda sexta-feira encontros às 19h30 com os irmãos de São Paulo e alguns poucos, muito poucos irmãos que têm esse desejo ardido em seus corações, vocês não sabem o quanto cada um de nós tem testemunho para contar, justamente por essa resignação e em obediência a andar como corpo, entendendo que é bom e suave estar nessa dimensão, mas colocando todo o nosso foco apenas em Cristo e nunca nas circunstâncias ruins. Você começa a olhar para problema, irmãos, aquilo vai desconstruindo a tua mente acerca de fundamentos que você tem como modo comportamental ou como maneira psicológica de ser. Você fica totalmente transtornado e é justamente por perder o foco, tirar os olhos de Cristo, essas circunstâncias ruins acabam dominando a tua vida, pois ao enfrentarmos essas lutas sozinhos, lutando apenas pela força do nosso braço, por maior que seja a nossa experiência de vida, como muitos que eu conheço se estribam, não, já passei por isso, pastor, fica tranquilo, eu sei que eu estou fazendo, deixa comigo, pastor, e não sabe que Satanás está manipulando. O inimigo das nossas almas é manipulador, irmãos, entenda, é na circunstância que ele te prende, é na circunstância que ele te manipula. Ele tentará utilizar circunstâncias ruins contra nós, tentando destruir nossa fé, nos fazendo parar na nossa caminhada. Esse é o propósito de desconstruir o corpo, desconstruir a igreja, fazendo-nos sentir incapazes de superar os obstáculos, nos deixando impotentes, sugestionando-nos a acreditar que fomos esquecidos, abandonados, desprezados pelo próprio Deus. Há pessoas que ligam assim, pastor, eu não sei mais o que fazer, será que eu joguei pedra na cruz? O que eu fiz de errado que Jesus não responde às minhas orações? Não é a hora. Assiste aos nossos vídeos anteriores, como da semana passada que eu preguei sobre o vaso de honra, o vaso de desonra, e tantas outras pregações que Deus tem me revelado para te orientar, para te instruir, para entender que é nesse processo no qual Ele permite você ser oprimido, é que Ele está te tratando, Ele está moldando a tua personalidade, o teu caráter, para que Ele possa te entregar aquilo que Ele tem como bênção, como promessa, para que através de você, muitos outros, especialmente os da tua casa, da tua família, sejam alcançados. Mas ao recorrermos à palavra da verdade que nos liberta,
O Espírito Santo de Deus abrirá nossa compreensão acerca dessas verdades espirituais e então passamos a discernir e descortinar o mundo visível e invisível como é. Aí tu vai parar com esse negócio de a bruxa tá solta. Vai parar com isso. Pois a igreja não anda por vista, mas ela vive pela fé, como Paulo fala em 2 Coríntios 5:7. Não é mais pelo que eu vejo. O que eu vejo é circunstancial. O que eu vejo muitas vezes me impossibilita de ter experiências novas. O que eu vejo é para fazer eu parar. Lendo a palavra que muitas vezes os filhos das trevas são muito mais prudentes que os filhos da luz, porque eles veem oportunidades diante dos obstáculos, enquanto nós vimos o fim de tudo. E na verdade pode ser um começo de uma nova fase, que Deus quer te abençoar e me abençoar, amado irmão. Mas você, meu irmão e minha irmã em Cristo, acredita que pode continuar vivendo como você está, como um membro amputado do corpo de Cristo. Eu tenho Jesus no coração. É que nem aquele cara que torce para um time, né? Não vou falar aqui qual clube, porque vai dar problema. Estou pregando sobre opressão, não quero ficar oprimido. Esse time aí que você está torcendo, que você ainda fica chorando por ele, né? Não se classifica nunca, não ganha campeonato, não vou falar nome aqui, porque vai dar problema. Você nunca vai no estádio, nunca vai torcer por ele. Só quer saber de ficar em casa, nem o jogo na televisão tu assiste. Mas quando alguém te pergunta que time tu é, aí tu fala, eu sou do time tal. Qual é a religião que tu tem? Qual é a cerveja que tu bebe? Tu vive só propagandeando marcas. Tudo na tua vida é marca, tudo na tua vida é forma, mas essência, que é aquilo que Deus quer que nós tenhamos para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, só através do Evangelho que você vai entender, vai compreender esse mistério. Porque você fica achando que espiritualmente ao se bancar sozinho, alega para si mesmo que você é igreja, como na verdade você é apenas membro de um todo. A igreja é o corpo, é a reunião dos membros, dominado por uma cabeça que é o Cristo. Entenda, porque isso é uma verdade espiritual. Se você fica se gabando, achando que você espiritualmente se banca sozinho, alegando para si mesmo que você tá bem, tô legal, não me incomoda, não me enche o saco, pastor. Para com esse negócio de falar de Bíblia, de igreja. Eu tô bem, eu não mato, eu não roubo, não faço nada de errado, não adultero, não peco. Por que eu tenho que estar comungando com vocês? Eu não tô bem onde eu tô. Por que eu tenho que estar aí? Por que eu tenho que ter contato com vocês? Por que eu tenho que pertencer a algum grupo? Esse pertencimento é de Deus? Vai ler a palavra, vai ler a Bíblia. Porque enganosamente você acredita que você é igreja, mesmo sozinho. Mas veja o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não te estriba. Eu fiz muito isso no tempo do mundão. Eu achava que era o cara, eu achava que como dizia o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu fui perceber que esse cara não era eu, esse cara é ele. A ele é a honra, a ele é a glória. Tudo é para ele, por ele, com ele. Não vos sobreveio tentação, senão humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que você pode aguentar. E com a tentação, dará também um meio de saída, um meio de escape, para que vocês possam suportar. Entenda então, como Deus pode te dar força para suportar essas aflições, te concedendo um bom ânimo, conforme o texto introdutório que nós lemos aqui hoje, de João 16:33. Satanás, a serpente, conhece a natureza caída, a nossa natureza adâmica, e portanto sabe da nossa inclinação ao pecado. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é pecado. O pecado muitas vezes ele é construído como uma cultura, como algo bobo, algo religioso. Fala, agora não pode fazer pecado, e as pessoas vão fazendo parecer uma coisa tola, tosca, falar na palavra pecado, quando ela é o fundamento daquilo que Satanás usa para desconstruir o corpo de Cristo, achincalhar o Evangelho. Mas o que os cristãos não sabem, ou os poucos que sabem, ignoram, é que a única forma de Satanás oprimir a igreja do Senhor é seus membros lhe darem legalidade, conforme o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Deus dirigiu-se à serpente, dizendo, este é o seu castigo. Depois que ele mentiu para Eva e os seduziu, sugestionando que comesse o fruto do pecado, da árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde a corrupção entrou, inclusive na natureza carnal. Adão e Eva tinham uma vida tranquila na presença de Deus até então, e dali a humanidade, obviamente como um estereótipo que se fala aqui, toda ela é caída, a menos que nós nos aproximemos daquele que pode nos salvar. E aqui Deus continua, este é o seu castigo, você será a única das criaturas a ser amaldiçoada entre todos os demais animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você terá que rastejar sobre o seu ventre e comerá o pó da terra todos os dias da sua vida. Há um princípio espiritual muito sério neste pó produzido pela humanidade, e você vai perceber que não tem sentido mais. A bruxa está solta. A bruxa, assim como Satanás e os demônios, estão todos amarrados em nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco, como diz a própria palavra, do que aquele que está na terra, daquele que está nesse mundo. A partir disso, irmãos, os principais potestades são seres espirituais do mal, do mundo invisível, obviamente, se alimentam e se retroalimentam de todo o pecado produzido
pela perversidade humana. Todo o mal que a gente ouve e assiste nos jornais, guerras, rumores de guerras, prostituição, maldade, ódio, todo esse sentimento faccioso vai desconstruindo a natureza de Cristo nas pessoas, vai fazendo com que elas se assemelhem cada vez mais com Satanás. Pois a função desses demônios é a de matar, roubar e destruir o homem, como está descrito lá em João 10:10. Mas para que nós tenhamos vida e vida em abundância, também descrita no mesmo versículo, Jesus fala, nós temos que ser servos dele, ele tem que ser o nosso Senhor, porque ele vem para nos dar vida e vida em abundância. Perturbando tanto de maneira individual como coletiva, esses demônios aprisionam gerações através do inconsciente coletivo, subjugando, sugestionando, condicionando, moldando, oprimindo e aprisionando a mente humana através de pensamentos, sonhos, desejos negativos, induzindo a mente humana a pecar, consciente ou inconscientemente. Não importa se você está de inocente, o diabo não quer saber. Ele quer te arrebentar, ele quer te destruir. É o que eu falava no começo, no próprio título, tema, obviamente, da pregação de hoje, opressão sem possessão. Não necessariamente você precisa estar endemoniado para estar submetida a essa opressão que toda a humanidade está escravizada. Mas é claro que aqueles que não estão em Cristo correm um grande risco de viverem possuídos, achando que são bipolares e tantas outras patologias que a psiquiatria e a psicologia tentam explicar e classificar, mas por muitas vezes não tem êxito, porque a raiz de tudo isso é espiritual. E Satanás continua seduzindo a humanidade com essas maldades, com esses pensamentos, com essa opressão, exatamente como ele tentou Jesus no deserto, ali em Mateus capítulo 4, verso 9. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E a humanidade vai caminhando de quatro na presença do diabo sem se dar conta. Eu não vou aqui, obviamente, citar casos, porque eu já tenho falado exaustivamente em outras ministrações sobre tantas coisas que você vê aí, que é a cultura e a política e tantas outras coisas. Assim, a humanidade, ela é seduzida pelo poder, por suas próprias escolhas, tornou-se prisioneira do diabo devido às suas escolhas tanto de natureza política, social, religiosa, cultural, utilizando, por exemplo, a cultura de maneira distorcida, como no caso do carnaval, uma festa mundana em que há prostituição, onde todos os participantes se divertem numa falsa alegria. A idolatria a ídolos espirituais ou até mesmo a pessoas, ela é exaltada e usada até como enredo de escola de samba nos desfiles. No caso da política, onde as divisões, as dissensões partidárias contaminam as mentes facciosas, despertando ódio, inveja, contenda e todo tipo de sentimento que divide até famílias, irmãos. Eu vivi isso na prática e a gente vive ainda hoje resquícios disso e tende a piorar, independente dos poderes quem esteja lá, porque a nossa luta não é contra eles, é contra o que está nas esferas espirituais, que se apropria de mentes desequilibradas porque não estão conectadas com a palavra. Quando a própria palavra nos ensina que nós temos que estar submissos, subordinados a toda autoridade, porque toda ela é constituída por Deus. Mas ao ignorar a verdade, você fica refém da mentira. E a mentira, ao manipular a tua mente, faz na tua mente parecer ser verdade. E você vai vivendo uma falsa verdade, achando que está fazendo coisas certas. E essa opressão pode dar a nível individual como coletivo. Ela começa pelo individual. Você vai sendo oprimido, justamente porque você não tem essa conectividade com a verdade. Esse sentimento faccioso também se manifesta na economia, produz até injustiça social, em que os menos favorecidos são oprimidos por uma sociedade injusta, iníqua, são humilhados por uma elite arrogante e desumana. Portanto, irmãos, conforme a palavra introdutória de hoje, a única forma de alimentarmos a serpente, alimentarmos o diabo, é alimentando-a com o pó que produzimos através da nossa perversidade manifestada em todas essas áreas da nossa vida que eu descrevi agora há pouco. Seja essa perversidade manifestada de modo consciente ou inconsciente. O diabo não está nem aí. A função dele é te levar para o abismo. E através da opressão é a maneira que ele encontrou de desvirtuar, de desestabilizar a igreja do Senhor. A única maneira da gente se planificar, entenda que o evangelho não é religião. A religião, ela corrompeu o evangelho. E quando nós falamos de religião, é indistinto do dogma professado. Podemos falar até da igreja evangélica lá de Constantino, ou de Calvino, ou de Lutero, não importa. Toda a religião dogmaticamente usada pelo homem nos afasta da verdade espiritual que é Jesus. Pois Jesus deixou muito claro que ele nos atrairia para si, não dogmas humanos, mas os homens astutos como a serpente fizeram desse dogma uma regra na qual, ao ludibriar as pessoas, elas vivem nessa mentira dogmática oprimidas e algumas infelizmente possessas, irmãos.
já vi muito isso, em meio àquelas aparentes algaravias vistas, especialmente nos ambientes pentecostais, mas a gente que tem um pouquinho de discernimento de espírito que Deus nos dá, a gente consegue ver pessoas relativamente perturbadas e doentes até, por justamente não entender essa verdade espiritual na qual estamos falando aqui hoje. E a única maneira do ser humano ser pleno é através desse evangelho, porque ele é vida, ele é a boa nova. E assim Satanás manipula a mente humana, usando inclusive a religião contra o próprio evangelho. A religião é a maior inimiga do evangelho. Ela desconstrói tudo aquilo que Jesus deixou como uma verdade. Quando ele fala, conheçam a mim e eu vos libertarei. Isso que é a essência do evangelho. Quando ele fala, conheçam a verdade vos libertará. Esses que não querem saber do evangelho, corrompendo a alma, irmãos. Porque Satanás ele manipula a mente humana, fazendo com que as pessoas sejam realmente corrompidas. Onde falsos pastores oprimem o povo de Deus, criando regras, dogmas com aparência de piedade, mas que dividem e destroem famílias. A célula principal que Satanás busca destruir antes da igreja. Eu vi muito isso. Irmãs queridas, amadas, de discípulos de orações, cheias do Espírito Santo de Deus, mas com a família destruída. Que chegavam para mim durante os cultos e falavam, irmão Jairo, eu vejo que tu tem compromisso com Deus, tu estás aqui de forma espontânea, nem obreiro tu és, a gente vê genuinidade na tua entrega, então ora para minha filha, ora para meu filho. E eu dizia, o que mais você precisa está na presença dele, os teus filhos precisariam estar na presença dele. Não adianta a gente ficar orando sem as pessoas conhecerem essa verdade. Veja o que o livro de Atos nos fala, no capítulo 19, versículos de 13 a 16. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos, tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo, ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, aqueles fariseus bem falsificados, um dos principais sacerdotes daquele templo lá. Em certa ocasião, o espírito maligno respondeu, eu conheço Jesus e conheço esse tal de Paulo, mas quem são vocês? Aquele homem que estava possuído, irmão, ficou olhando para eles, pelo espírito maligno, saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram de casa despidos e feridos. Não brinca com esse negócio em nome de Jesus, não. Vai sobrar para ti. O nome dele não é manipulável. Ele não é uma marca que você se apropria para usar para os teus caprichos pessoais. Você que está aí me ouvindo sabe com quem eu estou falando. Eu não sei o que digo, mas você sabe o que ouve. Porque tudo que for em nome de Jesus tem que ser em santidade, para que de fato o nome dele seja honrado em tudo que você pedir. Porque ele nos fala que ele é o único mediador entre nós e o Pai. E tudo que pedimos ao Pai em nome dele, ele nos concederá. Mas veja a opressão que esses maus pastores submetem o povo de Deus, conforme Paulo nos diz. A segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 4 a 6. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Jesus aqui, através da boca de Paulo, falando aqui, irmãos, dos maus pastores que oprimem a noiva do Cordeiro. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser perseguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. Ou seja, a igreja é oprimida, eles oprimem a igreja. Eu já vi pastor descer a sepultura fazendo isso, pastores amigos nossos, que fazendo exatamente o que está nesse texto. Isso aqui não é ficção científica, não é conto de carochinha, nem história teológica. Isso aqui é real, irmãos. E Paulo insiste, ele continua falando aos Colossenses no capítulo 2, verso 14 a 23, pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, leia você essa palavra, pega a tua Bíblia, pega o aplicativo no telefone celular e leia Colossenses capítulo 2, e você vai relativizar tudo aquilo que você chama de minha fé, de minha religião, de minha crença. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. O escrito de dívida foi rasgado, não tem mais uma condenação. Nem uma condenação mais há contra a gente, porque foi na cruz que ele livrou do poder dos governos, de autoridade, de principados e potestades espirituais. Ele, Jesus, humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Tu imagina você prender um prisioneiro e levar ele preso desfilando para humilhá-lo perante as pessoas que estão vendo. A gente jogava ovos,
povos. A gente jogava pedra, humilhando o inimigo, como quando um povo ganhava numa guerra, os despojos eram apreendidos, as pessoas tomavam conta daquilo, e aquele que se entregou ou que foram aprisionados eram envergonhados. E assim Jesus fez com Satanás e seus demônios. As pessoas não entendem isso. Elas preferem acreditar que a bruxa está solta. Elas preferem achar que não tem como sair das mãos de Satanás. Agora, ainda que elas estejam possessas, não entenderam. Claro, porque a igreja não está preparada, porque a igreja ainda está como uma criança, ela não amadureceu, ela não cresceu. Ao falar que ele foi aquele que humilhou publicamente todos esses poderes, levando-os prisioneiros no desfile, para que eles fossem de fato envergonhados. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que viria. A realidade é Cristo, Paulo diz. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Eu sou o pastor aqui, eu sou o anjo da igreja, então o que eu falo, vocês têm que dizer amém. Amém ou não amém? Aí todo mundo, amém. Tudo errado, irmão. Vocês estão ligando na terra, ligando no céu, quando na verdade aquilo é maldição, é sentença contra o próprio corpo de Cristo, não sabendo que quem está por detrás dessa manipulação são principados e potestades que dominaram a mente desses maus pastores, desses lobos em pele de cordeiro. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, essa arrogância, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é o cabeça. Cristo controla o corpo, ou seja, Cristo que controla a igreja. Quando nós fazemos muitas coisas que as pessoas às vezes não entendem, agora o pastor Jairo só prega, não canta mais. Irmãos, Deus sabe o quanto eu amo cantar, o quanto eu amo compor, o quanto eu amo viajar, mas Deus manda ficar em Jerusalém até que do alto te revista de poder. Lucas 24:49 é perseguição desde sempre, eu louvo a Deus por isso. No versículo 45, quando ele falou, então abriram os entendimentos para que compreendesse as escrituras. Já estamos com mais de 100 vídeos lá no YouTube, dados pelo Espírito Santo de Deus, porque eu não teria conhecimento suficiente para poder falar das coisas que eu falo aqui, irmãos. Mas o Espírito de Deus me constrange a ler esse texto explicando, mastigando para vocês entenderem o que aconteceu, qual foi o fundamento do sacrifício de Cristo na cruz. E ele continua. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais a regras como estas. Escute, igreja! É com a noiva que Deus está falando aqui essa noite. Não toque nessa coisa. Não prove aquela. Não, isso é pecado. Não faz. Não pegue, não pegue naquela. Não. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. Entenda em nome de Jesus. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias, claro, são muito persuasivas. Se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno. Você que não é dizimista, tem pastor que fala isso. Perdeu a salvação. Hereges, malditos, filhos do diabo. Não importa se tem nome ou não, essa é a verdade espiritual. E Deus me constrange a falar isso aqui essa noite. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsidade, a falsa humanidade, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo, de tratar a igreja, as pessoas com si. Submetem a jejuns despropositados, quando aquilo deveria ser espontâneo. A adoração tem que ser espontânea, a busca tem que ser espontânea, o orar tem que ser espontâneo. Quando você força, quando você condiciona, quando você manipula, isso deixa de ser genuíno e passa a virar um dogma humano, uma prisão. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. As paixões da carne não podem ser controladas assim. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É só manipulação. E Pedro no capítulo 5, verso 8 nos diz: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, ele fala bem claro o nome dele, anda por aí, ao derredor. Ao redor tem os anjos que acampam ao redor daqueles que o temam. Por isso que a gente não pode ser possesso, a gente pode ser oprimido. Oprimido a ponto de muitas vezes a gente pedir socorro para irmãos. Orem por mim que eu estou precisando, irmão. E o Pedro fala, fica ligado, porque o diabo, ele está depois dos anjos. Ele se deu brecha, ele entra, irmão. Ele vai não apenas oprimir, mas ele vai te possuir. E esse é o grande perigo chamado apostasia, que as igrejas deliberadamente têm entregado nas mãos do diabo, justamente porque começou numa opressão. Não souberam resistir e continuaram. A única forma de tu resistir ao diabo, como já foi falado aqui hoje, é sujeitando-se a Deus para poder resistir. Você não resiste ao diabo pela força do teu braço ou por uma pseudo-fé que não esteja alicerçada no Evangelho, apenas numa crença. Não adianta. Se ela for dogmática, não adianta. Ela tem que ser genuína, ela tem que vir
do Espírito. E veja que a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, verso 18, nos diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não abre brecha, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não lhe toca. Aleluia. Simples, né, irmãos? É simples, é só ler as Escrituras. Aqui tu fechou a brecha. Aqui todo o pó que tu produziu enquanto tu andava nessa terra é lavado pelo sangue do Cordeiro, como aquele sabão de lavandeira, aquele sabão que deixa as roupas mais alvas do que a neve. É esse sangue que purifica de todo o pecado. É um sabão que deixa a gente limpo, esse sangue de Jesus. É Ele que faz com que o maligno não nos toque. E o mesmo apóstolo João, na sua primeira carta, agora no capítulo 4, verso 4, com todo o amor, o apóstolo amoroso que foi João, ele nos diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram os demônios, venceram principados e potestades. Porque aquele que está em vocês, o Jesus, o Espírito de Deus, é maior do que aquele que está no mundo. Então, é a partir dessa consciência em Cristo, nascidos de Deus, libertos em Cristo, que nós somos chamados a servi-lo, ajudando o próximo que está oprimido. Quando você é mesmo oprimido, você tem consciência que o pecado não tem mais espaço na tua vida e, portanto, Deus te protege e o maligno, ao não te tocar, tu estás capacitado como igreja, entendendo que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Você tem um compromisso de, a partir de então, debaixo dessa consciência, ajudar os irmãozinhos que estão aqui batalhando para levar essa verdade a muitos outros que ainda estão escravos do diabo. Veja o que Marcos, no capítulo 1, versículos 32 a 34 nos diz: e tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, ou seja, os possessos, e toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos. Jesus, os discípulos, todos que têm compromisso com essa verdade, de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Obviamente que nesse caso ainda não era chegado o tempo de Jesus ir para a cruz, ele ainda tinha uma obra, ainda tinha um tempo de peregrinação aqui na terra, e ele mandava que os demônios se calassem, para que ele pudesse verdadeiramente cumprir o tempo dele, assim como cada um de nós é chamado para cumprir o nosso tempo aqui nessa existência. O mesmo evangelista Marcos, no capítulo 16, verso 9, nos diz: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem ele já havia expulsado vários demônios. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Eu sou tocado profundamente nesse texto, porque assim como aconteceu comigo no dia 12 de outubro de 2005, quando eu também fui liberto de legiões, eu me questionei com Deus, mas eu li esse texto aqui, por isso que não tem como gravar apenas um vídeo com testemunho, porque seriam muitos vídeos para poder registrar tudo que Deus já falou comigo. Por que ele se apresentou para mim, não se apresentou para os meus irmãos consanguíneos, ou para o meu pai, para minha mãe, para os meus tios, para os meus primos? Por que não se revelou para eles? Eu lembro que eu frequentava religiões, irmãos, que a olhos culturais parecem ser normais, apenas uma cultura, quando na verdade, ao conhecer as Escrituras, sabemos que estamos servindo a demônios disfarçados de anjo de luz, e, se possível, tentariam enganar até os escolhidos, como me enganaram durante muito tempo, até que Deus abriu os meus olhos. E aí ele fala que Jesus apareceu depois de ressuscitado, primeiramente, a quem ele tinha liberto. Na noite do dia 12 de outubro, depois que eu fui liberto, ele se revelou para mim. Olha o mistério que tem quando Deus vê uma pessoa sincera, por mais que ela seja possessa de demônios, ao ser liberto, Jesus se manifesta para ela primeiro, para que uma vez cheia do seu Espírito Santo, ela seja testemunho de que é possível aqueles demônios saírem da vida dela, e nem mesmo a opressão tenha mais poder, porque agora ela não anda mais sozinha, ela não anda mais por vista, mas ela anda pela fé. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versos 18 e 19, nos diz: portanto, eu te digo, Jesus falando com Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro, eu construirei a minha igreja. Sobre essa pedra, essa rocha que sou eu, tu é um cascalho, tu é apenas um pedacinho de pedra. Não vem com essa história de querer virar papa. Não distorce, Pedro, presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção, não entra nessa de querer ser líder de igreja. Eu não deixei liderança nenhuma aqui na terra, eu sou a cabeça. Portanto, tu é apenas o Pedro. Sobre essa pedra que sou eu, construirei a minha igreja. Vocês, não é prédio. Todos vocês serão corpo, eu sou a cabeça de vocês. E as portas do inferno não terão poder nenhum contra vocês. Jesus deixou registradas essas palavras, vindo da boca do próprio Cristo, irmãos. Eu daria as chaves do reino do céu, e tudo que tu proibir aqui na terra vai ser proibido no céu. E tudo que tu permitir na terra será permitido no céu. Ligou aqui, tá ligado lá, desligou aqui, desligou lá. Isso não é para qualquer um, gente, isso é muito sério. Não brinquem com coisas espirituais, não fique tirando onda de coisas que você não conhece, não apenas desprezando, mas zombando, escarnecendo, como alguns que Deus me revela pelo Espírito aqui essa noite. E Marcos volta no capítulo 16, de 15 a 20, quando Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro, do jeito que vocês puderem, vocês vão. Não dá para ir pessoalmente?
vão pela internet, vão ao mundo inteiro, levem essa boa nova, anuncie a verdade a todos. Quem crer e for batizado, esse batismo acontece primeiro no coração e no segundo momento ele é testificado à igreja ao mergulhar, ao descer as águas, como teremos irmãs que serão batizadas agora em abril. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, quem se recusar a assimilar essa verdade, quem desprezar, não, isso é coisa da tua cabeça, isso é dogma humano, já está condenado, deu pra bola. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Jesus não fala mais quem não crê. Eu vou falar com quem crê agora. Em meu nome expulsarão demônios, aqueles que estiverem possessos. E vocês falarão novas línguas, não apenas dos anjos, mas até de outros idiomas terrenos. Pegarão serpentes sem correr perigo. E se beberem algo venenoso, não lhes fará dano algum. Se tentarem armar uma armadilha para você, Deus vai sublimar tudo isso. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados pela oração dos santos. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus Pai. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Isso que me alegra em cada reunião do cordão. Amados irmãos que nos assistem aqui hoje, o Senhor Jesus tem cooperado conosco, confirmando tudo aquilo que em seu nome nós profetizamos sobre nós, a orarmos um pelos outros, sobre muitos que estão vindo aí que Jesus está trazendo. E eu encerro a ministração dessa noite lendo a carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 6, versículos 10 e 11. Bem assim o texto, irmãos, foi muito simbólico essa escolha. Para terminar, concluindo, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as astutas ciladas, armadilhas do diabo. Lembre-se, portanto, amados irmãos, que uma vez posicionados com Deus, livres, firmes contra toda e qualquer opressão, como igreja, eu e você, agora com essa consciência, ainda que cheio de problemas, nós temos o papel, a obrigação de ajudar aqueles muitos que se encontram possessos por não terem essa compreensão, não terem esse discernimento de que a opressão e a possessão já foi vencida na cruz do Calvário, porque o escrito de dívidas que abria contra a humanidade foi encravado na cruz, rasgado para mim e para você. Esta poderosa e reveladora palavra foi o tema nesse dia 13 de março do ano de 2024, desse momento da palavra, na reunião do cordão.